uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista. Rádio 9 de Julho, São Paulo, Brasil. Aqui é o seu lugar. A partir de agora, pela Rádio 9 de Julho, Ideias em Movimento. Ideias em Movimento. Apresentação, Patrícia Diniz. Boa tarde! Começou mais um Ideias em Movimento. É nóis. Empatou essa semana, né? Com o maior rival é nós. Eu tô nessa. Não é? Então começou mais um Ideias em Movimento. Antes de qualquer coisa, já quero avisar você que a partir da próxima semana o nosso programa será a 1h da tarde, viu? Um pouquinho mais cedo. Semana que vem já começa, tá bom? Então já para avisar você que tá chegando aqui pelas ondas da Rádio 9 de Julho, pelo site radio9dejulho.com.br, aplicativo Rádio 9 de Julho e também pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Estamos ao vivo, hoje estou cercada de rapazes, né, no nosso programa hoje. Às vezes só tem mulheres, hoje só tem homens no programa. Muito bem. Vamos lá, hoje é o programa número 25 e está aqui nos trabalhos técnicos na mesa hoje o Fernandinho Paz, nosso Obrigado. Pandinha. Não tem música? É só no programa do Padre Marcos? Tá bom, agora sim. Se ele não cobrar, né, Fernando? Não vou contar pra ele não, se ele estiver ouvindo, sujou. A minha música, muito bem, obrigada. Eu tô meio nervosa hoje, gente, mas vamos lá. Depois eu conto por quê. E nos telefones tem a nossa valente Neuzinha. Boa tarde, Neuzinha. É outra. Liga pra ela, 11-3932-1600. Esse telefone, esse número também é o nosso WhatsApp, 3932-1600. E hoje o nosso programa Ideias em Movimento, eu vou apresentar aqui quem está comigo, depois a gente faz um momento de oração aqui também. E hoje eu tenho assim a alegria, eu tô nervosa hoje porque assim, eu vou apresentar, depois eu jogo o confete, acho que é melhor. É o professor Marcos Horácio, que é sociólogo, mestre e doutor em História, pesquisador de arte e cultura e professor do Museu de Arte Sacra de São Paulo, da Unify e da Universidade de São Judas Tadeu. Boa tarde, professor Marcos Horácio. Boa tarde, que prazer estar aqui contigo. Uma bom festa isso. Que bom, também estou muito feliz. E eu vou já apresentar também aqui quem vai cantar aqui pra gente hoje. E o professor Marcos Horácio me deu aula na Universidade de São Judas Tadeu, fiz rádio e TV, né? Sou formado em rádio e TV. E ele me deu aula no primeiro ano em 2011. Olha como faz tempo. Era História da Comunicação. E olha, ele é um dos professores mais... aqueles tipos de professor, acho que todo mundo tem na vida, que marca a sua história. Ele controlava uma turma de mais de 100 alunos com uma maestria formidável, porque ele deixava todo mundo calado na sala, porque tinha uma forma de ensinar magnífica. E assim, a nossa turma, nesse primeiro ano, era jornalismo, rádio, TV e publicidade. Eu acho que relações públicas também estava tudo na mesma sala. Então, por isso que tinha que os 2 primeiros anos é todo mundo junto. E essa aula de História da Comunicação era formidável. Eu nunca vou esquecer, professor, de um filme que você passou pra gente, de Hitler, né? Pra gente assistir com a visão de um jovem daquela época que passava fome com a família e por que os jovens acabavam entrando mesmo, né, no exército para poder viver aquilo, né, guerrear a favor do nazismo ali do Hitler. E aí você fez a gente se imaginar, se colocar no lugar daquele jovem que via a família passando fome e via no exército uma forma de alimentar a sua família. Então isso marcou muito para mim, né, numa das suas aulas, lógico que várias outras coisas, mas eu acho que isso foi uma coisa que me imergiu e eu nunca vou esquecer. Então eu tô muito emocionada de ter você aqui com a gente hoje, professor. Muito obrigado por aceitar o convite.
Muito obrigado. E você é muito generosa. Ah, não. Muito generosa, Patrícia. Tenho medo do que as pessoas estão pensando aí. Não, se eu trouxesse os depoimentos dos meus colegas aqui, todo mundo, meus colegas de classe diriam a mesma coisa, com certeza. E também aqui com a gente hoje, o cantor Henrique Dias, que prometeu e voltou. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a cada um que está acompanhando agora. O pessoal também que está acompanhando aqui pelo meu Instagram, ao vivo aqui. Legal. E promessa cumprida, né? Graças a Deus. Chegou até, mas antes de mim no estúdio hoje. Dessa vez foi. Que ele deu meu último programa do ano ao vivo, ele chegou bem atrasado, né? Mas hoje eu falei pra ele, vai ter que voltar, e voltou, vai cantar pra gente hoje o Henrique também. E o nosso bate-papo hoje será sobre a cultura brasileira. E isso que a gente quer compartilhar com vocês e quer conversar com vocês e quer que vocês, todo mundo aí participe através das redes sociais, do telefone, fica com a gente aqui durante esse programa Ideias em Movimento. E a gente sempre começa aqui o programa rezando. Eu quero que o Henrique aí puxe uma música também pra gente rezar antes do nosso bate-papo, já clamando aqui o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos clamar ao Espírito Santo já nesse começo de tarde, nesse sábado, para que ele possa adentrar em nossos corações e nossas vidas, que ele possa falar de uma forma íntima hoje em nossas vidas, que possa trazer a água viva, a luz da vida. Vamos cantar essa canção bem conhecida, clamando esse Espírito Santo de Deus hoje e agora. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecostes e me enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecostes e me enche-me de novo. Esse é Henrique Dias cantando aqui pra gente. Hoje à tarde será assim, cantando e conversando sobre cultura brasileira. E professor, eu quero já só dar um alô aqui pro Rodolfo Moreira, que é de Saquarema, Rio de Janeiro. Falou assim, escreveu elogios aqui a mim. Obrigada, viu, professor Rodolfo? Ele é professor, é isso? Isso, ele é professor também. Muito obrigada aí pelo carinho. Professor Marcos Horácio, vamos lá.
conversar. E eu quero que você explique pra gente, professor, o que é cultura e também o que a gente já... Vou emendar outra pergunta, que é o que a gente entende. O que a gente entende por cultura brasileira, professor? Olha, é um assunto que todo mundo debate, todo mundo conversa aí nesse mundo acadêmico, entre estudiosos, tudo isso. Mas cultura é o modo de vida que a gente leva, né? As tradições, a história de vida de um povo, como comer, o modo de viver, o modo de andar, o modo de conversar. Então é todo um modo de se entender o mundo. Então, quando a gente fala cultura de alguém, respeitar principalmente a cultura de alguém, diz a maneira de como a gente precisa olhar o outro, porque ele tem uma maneira específica de como olhar para o mundo. E essa maneira é muito preciosa, porque a gente tem a nossa maneira de entender o mundo, né? A gente tem a nossa maneira de ter os nossos valores, como a gente envolve com família, com amigos, como a gente almoça, janta, toma o nosso café. E é muito ruim quando isso vira chacota por algum motivo. São as nossas verdades. Então, quando a gente pensa o que é cultura brasileira, é pensar em todos os povos que ajudaram a criar esse país que hoje a gente chama de Brasil. E aí vai desde de culturas africanas, indígenas e portugueses do início da nossa história, e depois todo mundo que veio para cá. Aí você pergunta, Marcos, quem veio para cá? O mundo inteiro. Então eu acho que essa é a grande barato de ser brasileiro, a gente poder ter o mundo inteiro dentro desse país. Então a gente, não estou falando dos orientais, eu estou falando do pessoal do Oriente Médio, eu estou falando de todos os outros povos e culturas europeias, depois dos povos da América Latina que migraram para cá. Então a gente tem um país que cabe tudo. Essa é a nossa maior vantagem. E aí é só o nosso maior desafio também de entender o que é ser brasileiro. Porque a gente vai ter que escolher algumas coisas no meio desse tudo para dizer, isso é ser Brasil. Mas só que a gente é muito mais do que isso que a gente diz que a gente é. É verdade. E quando a gente viaja no Brasil, né, a gente tem a oportunidade, a gente vê essa riqueza, né, professor Marcos, que a gente consegue observar de como é diferente, né? Se a gente só sair daqui, por exemplo, a gente está em São Paulo, a gente sair de São Paulo já para o interior, que nem o Fernandinho aqui, que é o nosso técnico já está em Franca, como é que é? Não é Franca, não, você é de São Carlos. Você, Henrique, é de onde mesmo? Eu tô morando em Jundiaí. Jundiaí, só em Jundiaí, que é pertinho aqui, já tem uma coisa diferente, né? Até o sotaque um pouquinho diferente, é coisa pouca, mas a gente já percebe que há uma diferença, né, professor? Sim, você imagina o olhar que alguém de Jundiaí tem para o mundo, coisas que são específicas dali que a gente não tem, e a gente tem muito que aprender com alguém de Jundiaí. É verdade. Você tem que imaginar que isso é com o mundo inteiro. E aí você imagina o que é o privilégio de morar num país, você tem diversos olhares sobre o mundo, de como viver, como comer, de como andar, de como dormir, de como ter relações pessoais, de família e tudo mais, e que faz com que a gente sobreviva, né? Se a gente está vivo, é porque a cultura deu certo. Se a gente encontra pessoas que têm 100 anos na rua, é porque a cultura deu certo. Que lindo. E você, professor, na sua visão, você acha que a gente, como Brasil, como brasileiros, você acredita que a gente valoriza essa cultura, essa diversidade, vamos dizer assim, porque é diverso, né? Ou a gente ainda não aprendeu a se valorizar aí como cultura, porque se compara muito, traz muitas coisas. A gente também tem essa coisa de assimilar muitas coisas dos outros lugares também, talvez por isso, como você falou, professor, que a gente é misturado, o mundo todo está aqui dentro. Então há essa valorização dos brasileiros no Brasil, dessa cultura tão rica que é a cultura brasileira? Sim e não. Né? A gente, no cotidiano, a gente gosta muito, a gente sofre o que grande parte dos países do mundo sofre. Né? A gente, assim, você tem alguns centros do mundo, que são centros de poder econômico, de poder político, e por conta disso eles são centros de poder cultural muito forte. Então eles definem para o mundo o que é certo e o que é errado. Aí eu estou falando aí dos Estados Unidos, estou falando de 3, 4 países da Europa que tem a sua dominação econômica sobre o mundo. Então o que acaba acontecendo com as outras culturas? A gente acaba tendo que ser igual a eles. Até porque eles dizem isso e mostram isso, produtos culturais deles, o quanto eles são bons.
A gente fica com uma sensação sempre que a gente nunca é tão bom. Agora tem uma coisa muito interessante no brasileiro. A gente fala muito mal da gente, mas se o estrangeiro fala mal, a gente não gosta. Isso é coisa a gente não percebe, mas isso é coisa de quem é nacionalista. Se falar mal dos nossos, só a gente pode. Se o estrangeiro fala, a gente não gosta. Então é sinal que de alguma maneira a gente valoriza isso. Então a gente tem momentos como esse que a gente está vivendo, que é o carnaval, só se fala de Brasil na televisão. Então você tem momentos específicos, por exemplo, uma coisa chama muita atenção no noticiário. Já teve uma época, décadas atrás, que o noticiário internacional ocupava grande parte do noticiário. Agora ele ocupa uma menor parte do noticiário. A gente fala da gente o tempo todo. Então, assim como todas as culturas, a gente é contraditório. E como todas as culturas têm coisas boas e tem coisas que não são boas, tem coisas que não são ruins, que a gente tem que perceber e tem que tentar mudar. Então a gente tem essa coisa contraditória. A gente chama e odeia o próprio lugar. Mas faltam tanto ainda no Brasil para a gente reconhecer quem a gente é culturalmente, a força que isso tem por conta desse papo que a gente está tendo aqui até agora, que a gente vai ter muito mais orgulho do tudo e vai preservar isso de uma maneira muito melhor. Coisa que aí a falta de reconhecimento faz com que a gente deixe muita coisa embora por conta disso. E a gente tem uma coisa assim que vem muito mais quando acontece Copa do Mundo, por exemplo, né? Eu tenho orgulho de ser brasileiro, né? E essa coisa vem muito mais forte porque o futebol faz parte é muito enraizado na nossa cultura. Então, será que não tem um pouco disso, professor, que a gente só lembra quando é brasileiro nesses momentos aí, que a gente ganha medalha, ganha troféu, né? Ou no caso aqui, né, no carnaval, que a gente fica aí falado no mundo todo, que realmente é muito bonito, né? O Pato tem a oportunidade de passar aqui na AMB, a gente vê aqueles carros bem feitos, aquela coisa, é impressionante a beleza. Então, a gente tem um pouco disso também, professor, será? A gente só lembra de que a gente é brasileiro e que a nossa cultura é rica nesses momentos assim específicos, e aí acaba se perdendo durante a vida aí, no corre-corre da vida, e a gente esquece de ter orgulho o tempo todo desse país lindo que a gente tem, professor Marcos. Sim, mas só que tem uma coisa, a gente tem que imaginar que foi a gente que escolheu o futebol, né? A gente não foi imposto. Tem geralmente nos países, quando a gente vai estudar cultura, você sempre tem uma política, algo que dita de cima para baixo o que é cultura e o que é certo ou errado. Aqui no Brasil, geralmente não é assim que funciona. A gente que elege as coisas que nos fazem sentir brasileiro. É muito legítimo essa coisa de você se sentir brasileiro no futebol ou no carnaval, porque realmente junta todo mundo. É uma coisa que você tem que lembrar dessa situação que estava vivendo política no ano passado, aplica por conta das polícias. E para quem não usava politicamente as coisas do Brasil, dependendo usá-las na Copa. Isso é coisa de quem é nacionalista. Não é verdadeiro, não foi imposto. Pode ser que a política, a economia queiram mexer com isso, brincar, mas tem um sentimento que é realmente quem está aqui de abraçar essa causa. Isso tem muito mais acontece. É o que o Ministério define qual que é o dia da cultura, o dia da memória nacional e tal. Muitas vezes esses dias aqui no país não funcionam. Mas a gente elege um monte de outras coisas que nos faz sentir realmente brasileiro. E isso é verdadeiro. Isso é muito interessante para a gente olhar sobre a gente mesmo. Que legal. Tá vendo que papo bom, gente? Então mandei a sua pergunta, seus comentários, a gente já vai ler. Eu vou pedir pro Henrique cantar mais uma aqui pra gente. E aí a gente já coloca os comentários daí do pessoal que tá acompanhando o nosso bate-papo. Manda a pergunta, professor, tá vendo aí, ó? Eu nem enchi a bola à toa, não. Ele é bom mesmo. Vamos lá. Vamos cantar uma música, já que ele cuida de museu, não é? Ele é sociólogo, é mestre em história, o professor é tudo aqui. Doutor também em história. Então, eu acho que a gente é parente, não é não? Será? Dias. É Dias também, professor? Meu Deus do céu. Meu Deus, juntei a família. Que legal. Só precisa ver da onde tá vindo o sangue, porque é meio perigoso essa família, viu?
Melhor a gente abafar aqui, Henrique. Que medo. Uma mistura toda de espanhol, português, italiano. Você imagina junto com tudo isso daí, meu Olha Deus. lá a cultura aí, ó. Isso que nos faz bons brasileiros. É isso aí. Vamos lá, Henrique. Vou cantar essa canção. Aí, Marcos, é especial também de você. Eu acho que você nunca escutou uma canção de Deus falando de museu, né? Mas você vai escutar hoje, viu? A minha pobreza quer se encontrar com tua grandeza, o meu nada necessita do teu, meu Senhor. O meu pecado precisa da misericórdia, meu coração e minha alma está carente do teu amor. E passa por aqui e fala comigo, me dê um segundo pra me ouvir. Eu sei, tem tanta gente precisando mais que eu, mas com carinho escuta um pedido meu. Ressuscita-me, oh. Quem vive de passado é museu. Eu quero vida nova, ser todo teu. Por isso vem me encontrar, por isso vem me encontrar. Quem vive de passado é museu. Eu quero vida nova, ser todo teu. Por isso vem me encontrar, por isso vem me encontrar, Senhor Jesus. Esse é o Henrique Dias. Você encontra aí o Henrique no Instagram, henrique_dias.oficial. E aí, tem YouTube também as músicas? Hein? Tem, é só procurar henrique.dias.oficial que tá lá. Tá. Nas principais plataformas digitais, também tá tudo lá também. Tá ouvir a hora que quiser o Henrique também. Professor, voltando aqui, tem a Elaine, tô falando, aos alunos se manifestando aqui, ó. Elaine, minha amiga, manda um abração, professor, bom programa à parte, obrigada. Professor, um abraço para ti. É a primeira vez que ela ouve meu programa, viu? Olha Tinha que ser hoje, né? Tá vendo? Olha o milagre. Que legal. Que bom, Elaine, que você está aqui. Professor, tem a Claudionice Silva, ela disse assim, parabéns pelo tema, pouco se fala de cultura nesse país, espero que cada vez mais seja valorizada, é essencial para o crescimento de um povo. É isso, né, professor? Precisa valorizar para que haja um crescimento também do povo, melhor do povo. É isso, professor? É isso porque envolve, assim, é olhar para o espelho e ter orgulho de si mesmo, né? Quando a gente não cuidar, estou falando da cultura brasileira, é que nem não cuidar da nossa casa, não cuidar da nossa roupa. Você olha no espelho e você é feio. É isso. Quer dizer, quanto mais a cultura está preservada, quanto mais as cidades estão limpas, com seus monumentos inteiros, com as nossas festas acontecendo, a gente se respeitando sobretudo, sabendo que a gente é um país que recebe muitas culturas, isso é a nossa grande vantagem, é isso que faz com que a gente olhe no espelho e se sinta bonito, sabe? Bonito como se tivesse tomado um banho e tivesse colocado uma roupa boa. Né? Isso envolve andar pela rua e ver as ruas sujas, não poder andar no centro das cidades, ter medo da violência, sabe esse monte de coisa? Isso implica em não ter nem noção de onde você vive, da importância dos prédios que você tem, da importância da praça do seu bairro. Né? É bom morar num lugar onde a praça do seu bairro é bonita, tá? E que fique pelos séculos, e tem que ser preservada essa praça, porque ali as pessoas se encontram, ali elas descansam, ali as crianças vão brincar, né? E aí, brincando com o museu do Henrique, o museu hoje está muito preocupado com o futuro, por conta desse papo que a gente está tendo aqui, né? Então, assim, qual é a função? É preservar a nossa vida, né? Olhar para o espelho e sentir orgulho da gente. E a nossa casa precisa estar limpa. As nossas coisas precisam estar no lugar. Que nem a gente guarda as nossas lembranças, né? O que nos diz quem a gente é? São as nossas lembranças. É a gente aqui, Patrícia, se encontrar
e falar que foi em 2011 que a gente se encontrou, que a gente teve aula disso, que a gente assistiu um filme daquilo, isso te dá identidade, e dá identidade, a gente se reconhece aqui. Já pensou se acaba isso? Se a gente esquece que a gente teve aula juntos, que a gente se encontrou, que a gente teve um dia um filme juntos, que você guardou isso na memória, e eu lembrar da tua risada, quando eu te vejo aqui, perde a fonte de ligação entre as pessoas. Então, quando a gente fala, às vezes a pessoa fala de patrimônio histórico, de museu, essas coisas, eles são importantes porque eles preservam a casa da gente, eles preservam a cultura da gente. E aí, os países, você observa, né, esses países que se consideram grandes, uma das características é tomar conta da sua própria cultura, porque eles percebem o quanto isso dá orgulho para o seu próprio povo. E quando você tem orgulho da tua casa, você luta em qualquer guerra em nome dela. Oh, que lindo, hein? Então, assim, e aí, como fica complicado a gente lutar por um espaço que não está cuidado, que não está preservado, onde as pessoas não se respeitam, né? Fica muito complicado isso. E aí, por isso que fala dela, a cultura precisa ser cuidada sim, ela precisa ser entendida como bem maior, porque aí a gente vai ter vontade de trabalhar mais, vontade de ganhar mais dinheiro, a gente vai se olhar no espelho com outra fisionomia, a gente vai para as nossas igrejas, mesquitas, sinagogas e terreiros com uma outra cara, porque está preservado, é meu e é de todo mundo. Sendo, então, assim, a gente se cuida, né? É bem uma ideia de um banho bem tomado, sabe? Uhum. Professor Marcos, a gente tem visto também algumas brigas até judiciais, exatamente por isso que você tá explicando, né? De lugares que são culturais, né? A gente, se não me engano, lá do cinema ali da Augusta, tá uma briga, né? Por isso, porque querem destruir, porque prédio para todo lado dessa cidade também, São Paulo, mas se esquece de e aí está aí a briga, que ali naquele pequeno espaço se preserva um pedaço dessa cultura, dessa história, como você está explicando, né, professor? Então precisa sim a gente brigar por isso, a gente não é um país que cuida da sua história, né, professor? E aí tem uma coisa, Patrícia, a cidade não é só de prédios de concreto. A gente mora na cidade, e com a cidade vem as praças, as igrejas, os lugares de culto, os lugares de encontro, os cinemas, as padarias, as sorveterias, os espaços vazios. Você sabia que tem lugar que já onde essa consciência, claro, está muito, né, muito maior do que a nossa, que tem a preocupação de tombar no sentido do patrimônio histórico, de guardar espaços vazios. Você vai dizer, mas aquilo é um terreno baldio, por que aquilo está guardado, não pode construir nada? Porque naquele terreno sempre as pessoas se encontraram. Os velhos do bairro, as crianças sempre jogaram bola ali. Teve um momento que as pessoas um dia estenderam roupa naquele lugar, ele vira um símbolo que me faz pertencer àquele lugar. Eu posso mudar de país, eu posso sair, quando eu sei que naquela rua que eu morava, aquele terreno estava lá. E eu volto a estar. É muito complicado a gente morar numa cidade, aí para quem mora em São Paulo sente muito isso, onde seus pontos de referência vão mudando constantemente, deixa de ser humano. Então, eu já, por exemplo, não sei quanto a vocês, eu já errei caminho em São Paulo porque existiam casas, árvores, pontos que eram referência para mim, aí passa a ser referência de vida. Seja de ônibus, seja de carro, seja de que maneira for. Eu errei caminho porque de uma semana para outra que eu não passei, aquilo deixou de existir. Eu tive a sensação que, mas onde que eu estou? Né? E você percebe quando passa, não é só porque tem história no ponto de vista do historiador ali, passa a ser referência de vida, sabe? Assim, e aí, por isso, quando a gente fala, estão brigando judicialmente por conta do cinema. É um museu que existe, é um cinema que existe, estou falando em uns 30 anos, quase, se não foi isso. Muita gente tem história ali. Muita gente tem festival de cinema ali, muita gente se encontrou ali tem um café onde as pessoas se encontravam, se encontram ainda. Então, você imagina quanta história tem ali. Você pode dizer para mim assim, pô, mas pode levantar um prédio e ganhar dinheiro. Aí a pergunta que eu faço, mas o dinheiro compra tudo? O dinheiro só compra o que o dinheiro compra. Pode trazer muita benesse? Muita benesse. Pode trazer muito luxo? Traz muito luxo. Não devolve as minhas memórias. O dinheiro não me faz ter essa relação que a gente está tendo aqui. Depois eu vou lembrar do Henrique para sempre, porque um dia a gente se encontrou aqui. Não tá, essa relação não envolveu o dinheiro. Então, as coisas poder fazer no prédio ali? Pode. A pergunta deve? Certo. E, professor, entrando nisso também, uma coisa que a gente tem assistido, infelizmente, são o que está acontecendo com o povo Yanomami, né? A gente
pode entrar nisso também um pouco, né, professor? Porque a gente, assim, que vive nas grandes cidades, infelizmente, a gente ouve muitas pessoas, mas vai deixar um pedação de terra lá para índio, né? Se eles, né, também, que às vezes querem vir para cá, querem estudar, querem ter seus celulares, aquela coisa. Eu tô falando, tristemente, a gente ouve isso, né? Como se eles não tivessem direito, também não fizessem parte dessa cultura nossa, como se não fizesse parte do nosso país, né, professor? É triste a gente, talvez o que a Anice colocou também, a gente não dá importância e a gente tem pessoas que não dão importância para a nossa cultura e dizem essas barbaridades, né, desse povo aí que tem morrido, né, que tem sofrido tanto e que também preserva, né, uma parte dessa história desse país lindo que nós temos, né, professor? E aí, Patrícia, entramos em questões complicadas quando eu falo que envolve isso que a gente está conversando. Primeiro, né, ultimamente a gente nem usa mais a palavra indígenas, índios e tal, por quê? A palavra está sendo dada como povos originários. É lindo isso, porque eles são a origem do nosso continente. A gente chegou aqui, eles estavam aqui, aliás, a gente faz parte agora disso tudo. Então, eles existem, aquela é a cultura deles. Aí você fala, mas ou come mandioca, ou deixa a terra lá. É a maneira que tem, é cultura, é modo de vida. Ali eles respondem às questões existenciais deles. Ali eles têm a religião deles. Ali você faz uma comida de uma determinada maneira. Ali tem uma avó, ali tem um vô, ali tem uma mãe, você sabe assim, ali tem outras maneiras de viver, mas que tem uma maneira digna, senão eles não estariam vivos. É a gente, quando a gente não preserva a cultura do outro e não tem respeito pelo outro, acontece o que está acontecendo no Brasil. Então, assim, a gente não deveria ver aquela cena. Você diz assim, mas aquele monte de terra para eles, mas, de novo, a gente vai usar a terra da nossa maneira, a maneira que a gente aprendeu, que envolve, de novo, a questão do dinheiro, e aí, de novo, aquela compra tudo. E aí você tira esse povo, você fala, mas eles querem também vir para São Paulo, sei lá, ou para uma cidade grande estudar. Também. Aí a pergunta é, eles deixam de ser índios porque eles vieram aqui? Talvez não. A gente não está falando que a graça de viver num país como o Brasil não é ser misturado? E quem disse que índio, em pleno 2023, precisa usar tanga? Mas ele pode, que nem eu quero voltar para as minhas origens, para a gente voltar para o nosso terreno baldio, voltar para Jundiaí e reconhecer Jundiaí, sabe, que está lá, e eu quero andar pelas ruas de São Paulo sem ter tanta mudança, ele também vai querer, as matrizes culturais dele têm que estar preservadas. Até para ele continuar se sentindo índio mesmo usando calça jeans. Que lindo, tá vendo, gente? Que conversa boa que nós estamos tendo aqui. Professor, tem algumas perguntas aqui já. Eu vou pedir para o Henrique cantar mais uma música e a gente coloca os comentários do pessoal que está acompanhando aqui o nosso bate-papo. Tá vendo, gente? Como é importante. A gente acha, às vezes, fala, nossa, vamos falar sobre cultura hoje? Vamos, olha quanta riqueza que nós estamos conversando aqui. Vamos lá, Henrique. Então, já que nós estamos falando de cultura, não tem como falar do Brasil sem Nossa Senhora, né? É isso. Padroeira do nosso país. Vamos cantar uma canção dedicada a ela que eu fiz. Posso sentir o teu perfume em teus braços a me embalar. E desde criança cuida de mim, és mãe presente, não abandonar. Bem-aventurada, cheia de graça, és a rainha, és a escolhida. Quem trata Maria como qualquer mulher, não sabe o que Nossa Senhora é. Não te adoro, não te idolatro, e sim sou devoto de ti, Mãe do meu Senhor. Caminha comigo, me livra do perigo, me leva ao encontro do meu Salvador. Não te adoro, não te idolatro, e sim sou devoto de ti, Mãe do meu Senhor. Caminha comigo, me livra do perigo, me leva ao encontro do meu Salvador, do meu Salvador, do meu Salvador. Muito bem,
aí, que música. O nome dessa música? É Ave Maria. Ave Maria? É. Linda música, linda música. Nós vamos continuar aqui nosso bate-papo, professor. Agora eu vou pôr o povo aqui também na nossa conversa. Vou começar aqui com a Marilta Targa. Maritinha, nossa Maritinha está sempre aqui. Ela disse assim, professor, nos últimos anos, não estamos perdendo a nossa cultura mais antiga e introduzindo coisas que não são nossas, como o Halloween, por exemplo, professor? Pode ser, Marilta, mas tem uma coisa interessante que acontece quando a gente... Todas as culturas acontece isso. A gente escolhe geralmente o que nos interessa. Tem um monte de coisa que está acontecendo no mundo que a gente não pega. Será que é o nosso espírito festeiro que gostou disso e pegou? Será que isso não tem muito a ver com a gente também? Eu sei que é uma importação, eu sei que vem de fora, eu sei que tem interesse econômico por detrás disso, como a gente está conversando. Mas tem um monte de gente que tentou também implantar coisas no Brasil e com culturas estrangeiras e tal, e não pegou. Então, a pergunta para quem fica, Marilda, assim, né, para nos incomodar, mas é no bom sentido, esse incômodo sempre, quando a gente olhar para a nossa cultura, o que a gente escolhe dessas importações todas e o que não pega? Por exemplo, a gente tem que imaginar que esses streams, esses canais que a gente tem aí, tem um monte de filmes, um monte de coisa. Por que será que para um brasileiro algumas séries pegam e outras não pegam? Tem séries que pegam no mundo inteiro e que não pegam. Tem séries que pegam aqui e não pegam no resto do mundo. A mesma série americana. Então, isso nos diz muito da gente, viu, Maurício? Marilta, né? Se a gente pega assim... o mundo inteiro pega muita coisa dos Estados Unidos, que é o país culturalmente hegemônico por conta da mídia forte que eles têm, a mídia mais forte do mundo, em todos os sistemas que a gente possa imaginar. Então, eles vão entrando e vão vendendo tudo. Então, o mundo inteiro sofre esse problema, né? Com Halloween, mas com uma série de outras coisas. Agora, imagina quanta coisa também que tem nesses filmes, que é tipicamente americano, por exemplo, e a gente não reproduz. Não adianta, não pegou. Por que pega algumas coisas e não pega outras? Aí a escolha cultural tem a ver com a nossa cara. Aí tira essa sensação ruim, que parece que é só o outro que domina, e nos coloca a coisa. Tem uma parte ativa da gente de escolher. A gente já é festeiro, a gente já gosta de uma coisa, a gente já gosta de bruxa, a gente já gosta de saci, de boitatá, de mula sem cabeça, isso já é nosso. Então, me dá muito uma sensação que isso junta com uma tradição que é nossa. Porque aí eu vejo escolas, você fala, pô, mas tem escolas festejando o Halloween que não é nosso, e misturado com saci, com boitatá e com tudo. Né? Eu acho isso interessante, isso. Né? É uma coisa que me aguça o olhar. Eu não tenho a resposta exata, Marilta, para você, mas me instiga a entender a gente. Mais do que entendeu. Muito bem. O professor também o Castro Luiz está aqui, diz que preservar a cultura é preservar a identidade de um povo. E a Elaine fez uma pergunta muito bacana aqui, Elaine Bonfim, disse assim, professor, como pedagogicamente podemos melhorar o nosso complexo de vira-lata e como trabalhar nas escolas sobre o tema, cuidar mais da nossa cultura? Entender que cultura é essa coisa maravilhosa que me faz ser Marcos Horácio, de estar conversando aqui sobre vocês, com vocês sobre isso, falando em língua portuguesa. E assim, e tudo isso que a gente faz, que isso não é melhor e nem menor que ninguém. É mais uma maneira de estar vivo no mundo, mais uma das maneiras bonitas de viver. E tem que ser pela educação, Elaine, e passa pelo reconhecimento disso, da nossa rua, da nossa religião, dos nossos vizinhos, do direito à rua limpa. São um monte de coisa que nos identifica. Olhar coisas da casa que diz, mas isso é só a gente que faz, isso é meu. Isso, quando a gente, para quem tem a oportunidade de viajar para o exterior, quantas coisas pequenas, põe aspas, que você identifica, que você nunca teria pensado se você não tivesse ido para o exterior. Você vai ver lá e você fala, nossa, eu faço diferente, eu pego o garfo de uma outra maneira. A gente começa pelo feijão, não começa pelo arroz. Sabe umas coisas bobas assim? Mas é essa consciência de que o menor não é o menor, é o maior. Sabe? E a educação tem um papel fundamental nisso. Porque, no geral, qual é a preocupação? É econômica. O econômico passa para aquilo que a gente estava conversando aí, que a Patrícia já levantou a bola com a história do cinema. Então, qual é a fonte de resistência? É a educação. E a gente sendo educados, a gente vai olhar para isso, a parte da gente, a preservação. E aí os grandes setores, até mesmo que eles queiram dominar tudo eles não conseguem.
porque pode vir até a nossa própria recusa de compactuar. Se não tivesse muita gente indignada, não estaria judicialmente envolvendo o problema do cinema, por exemplo. Tá? Então, e essa indignação já nos enche de esperança no coração. E isso já tem que ser dado pela educação. A educação é o valor humano das coisas. Né? Quando a gente pode falar aqui, o dinheiro traz uma série de coisas, uma série de benesses, mas compra o que o dinheiro compra. Não compra a minha memória, o meu reconhecimento, a minha identidade, o respeito ao outro. Então, entender que a minha cultura é importante, de onde eu vim é importante, a minha família, a minha história, como a do outro também é. E isso tem que ser ensinado em aula. Muitas vezes pedagogicamente, vem um conceito. Cultura é. E também fica abstrato tanto quanto outra coisa, né? Não é esse papo que a gente está tendo aqui. Você decora, escreve lá, né, na prova, passa, acabou. Não é isso, né? Cultura é sentir, é se fazer parte. É dar essa sensação do jogo de futebol, de não, eu tenho direito de usar essas cores também. Todo mundo tem, na verdade é isso que a gente está discutindo. Tá? E por quê? Todo mundo, no final das contas, se sente, a gente é irmão, né? E é isso, essa coisa da irmandade que é principal que vem para a educação. Porque muitas vezes a educação se perde na questão da competição. De novo, voltamos à questão da economia. Nós estamos falando de aliança, cultura é identidade, é aliança com o outro, é reconhecimento até da diferença do outro, né? Que é o modo culturalmente dele viver, é tão válido quanto o meu. A gente se torna muito melhor. E aí, de novo, salvar pela educação. E que não seja uma coisa mecânica, só conceitual. Que ela seja sentida. Né? É isso. A Anice colocou aqui que o papo tá tão bom que pode pensar na parte 2 e 3. Professor, pronto. Já tem toda disposição. Que bom. Vamos fazer uma vez. Eu estou adorando essa conversa também. Que bom. O povo aqui no estúdio também, Fernandinha, Neuza, a esposa do Henrique. Qual é o nome da esposa mesmo? A Luzia. A Luzia tá gostando também? Eu também. Estou aqui. É muito bom isso. Essa troca, né, professor? A Shirley Pereira parabeniza o programa e seu professor, Pátia, é muito acolhedor e sereno nas explicações. Muito obrigada pelo conhecimento de cultura e sua importância. Eu falei no começo do programa. Vocês têm que confiar em mim. Quem tinha mandado uma mensagem aqui, a Alice Oliveira, também disse muito obrigado por esse papo super interessante. Professor, eu vou pedir para o Henrique cantar mais uma para a gente, e aí eu quero fazer só uma pergunta, a gente está caminhando para o final, não parece, mas já está acabando o programa. Então, Henrique, canta para a gente. Aquele filho pródigo, eu me sinto tão sujo e tão indigno. Eu sei que não mereço, mas preciso. Vai me dar de novo teu abrigo e me aceita de novo. Preciso voltar. Sei que errei, mas entendi que contigo é meu lugar. E tudo que eu mais quero é de novo te encontrar e te abraçar e te beijar e te dizer te amo. Eu não posso ocultar o teu amor em minha vida e te abraçar e te beijar e te dizer te amo. Eu não posso ocultar o teu amor em minha vida. Senhor Jesus, eu não posso ocultar. Música sua também, Henrique? Chama Filho Pródigo. Tá também nas plataformas digitais. Essa ainda não. Ainda não? Essa ainda não. Ela faz parte de uma das músicas do EP novo, né? Vai lançar. Eu ainda não gravei ainda. Uhum. E é baseado em cima da passagem do Filho Pródigo, né? Justamente, né? Eu não posso ocultar esse amor de Deus, né, na minha vida. É como o Marcos está falando.
a gente também não pode ocultar a nossa cultura, nossas origens, né? E eu acho que muita gente pode falar assim, mas é um papo de cultura brasileira e não tem nada a ver com religião. Tem tudo a ver, né? Eu acho que a partir do momento que você valoriza a sua cultura, a sua origem, você mostra o quanto você é uma pessoa de Deus, né? Porque você reconhece tudo aquilo que Deus faz na sua vida e tudo aquilo que Deus fez, né? Eu acho que isso também é muito importante, muito válido. E a nossa fé cristã católica, apostólica romana, como o professor falou, é isso. A gente toda a missa, a gente recorda de algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, né? Então a gente sempre revive durante a celebração da Santa Missa aquilo que aconteceu. Então, a nossa liturgia também traz todos os anos dividida, né? A gente sempre recorda a Semana Santa, tá para começar a Quaresma agora, né? A gente também recorda durante a Semana Santa tudo aquilo que Jesus passou, né, até a sua ressurreição. Então é isso, né? Tudo não deixa de ser também, é o que você falou, tudo que a gente está conversando aqui também tem a ver com a nossa fé cristã, católica, apostólica, romana. É isso mesmo. É isso aí, Henrique. Ó, professor, tá vendo? É muito bom esse papo. Tem mais uma pergunta aqui, a gente está terminando, mas eu quero fazer uma também antes da gente terminar. O professor Rodolfo Moreira perguntou aqui, professor Marcos, se você acha que deveríamos ter uma disciplina específica sobre a cultura nas escolas que mostrasse a importância das nossas origens e eventos que acontecerão no país e no mundo. O que você acha, professor? Olha, Rodolfo, sim, não, pode ser que sim, mas os professores tendo consciência disso, todas as disciplinas acabam trabalhando para isso, né? Então, a gente acaba falando a mesma língua, né? E aí tudo cresce junto, porque aí voltamos ao papo de cultura. Se cultura é o modo de vida que a gente tem, a nossa visão de mundo, é como a gente anda, come, dorme, bebe, então todas as disciplinas estão dentro dela. Não tem como, né? A gente pode criar uma disciplina, assim, para isso, mas isso tudo entrelaçado, o que falta é a gente ter essa valorização, como a gente está conversando aqui. A gente nem percebe que a gente já valoriza algumas coisas. A gente só fica com o não, né? A gente sempre acha que não. A gente já valoriza algumas coisas. Agora a gente precisa reconhecer mais a nossa cultura e valorizar mais. Aí nisso até os professores mudam, né? Até por isso que o projeto é da educação. Até a formação dos próprios professores precisa ter essa consciência, né? A educação que é muito importante. Tem uma coisa... Estou conversando com o pessoal até um pouco mais velho, né? Teve um momento que, assim, né? Estou falando do tempo dos meus avós, até dos meus pais, que as festas juninas eram uma coisa, né, corriqueira, todos os anos acontecia e tal. De repente, elas caem. Elas ressuscitam, principalmente nos grandes centros, por conta das escolas, né? E eu estou vendo algumas escolas, ultimamente, com crianças, por exemplo, ressuscitando um carnaval que foi dos nossos avós, dos nossos bisavós, com marchinhas de carnaval e tudo mais. Está vendo como a educação tem um papel muito importante? E depois isso acaba, né, impregnando no espaço fora escola. Quer dizer, quantas festas juninas que a gente vai, que é na escola, que a gente nem estuda na escola, nem nada, a gente passa lá. Percebe como a educação tem um papel super importante? E tem que estar tudo junto, né? Não precisa ser uma disciplina necessariamente para isso. Sim, é verdade. Professor, tem alguém aqui do Japão, eu não conheço, mas está aqui, Chiaki, mandou um alô aqui, disse que acordou só para assistir, porque lá é mais sério. Né? Tem um monte de gente querida aparecendo aqui. Agradecer a todo mundo. Chiaki, muito obrigado. Assim, é um privilégio, né? Estar sendo ouvido do outro lado do mundo por gente querida, né? Um beijo e benção para ti. Que legal, que bom. Nossa, hein? Que chique, viu? Essa música foi pro Japão. No Japão hoje. Que chique, muito bom. Professora, eu só queria falar uma coisa. Só a Adrianinha aqui, mais um programa de sucesso. Parabéns, Patinha, sempre com profissionais fantásticos e assuntos importantíssimos para nós. É isso. Nosso programa Ideias em Movimento é para isso, para a gente conversar de tudo aqui nesse programa. E uma honra ter o professor Marcos Horácio aqui com a gente e o Henrique também. Professor, só para a gente já encerrar também esse nosso bate-papo, a gente vive no mundo, aí, ó, tá vendo? Do outro lado do mundo, tá acompanhando uma coisa que tá acontecendo aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né, pelas ondas da Rádio 9 de Julho, e aí como fica, acho que você já explicou mais ou menos, mas como será, ou acho que
as nossas crianças, né? Como será essa coisa da cultura, de preservar tudo que a gente já traz de história, porque a gente vive isso aqui, né? É a internet, tá o mundo todo conectado. Tem até umas reclamações aí que eu vi uma reportagem dos portugueses de Portugal falando que as crianças portuguesas estão aprendendo a falar português aqui nosso por causa do YouTube, né? Do que elas assistem. Sim. Então, como vai ser isso daqui a alguns anos, essa coisa da gente se reconhecer também culturalmente, com essa troca toda do mundo todo conectado aí, professor? Só vai aumentar essa discussão, porque o que principalmente as novas tecnologias, aí a gente está falando de internet, o que trouxeram? Né? Elas aprofundaram a globalização. Né? A gente agora está vivendo junto com todo mundo, consumindo coisas do mundo inteiro, coisas culturais do mundo inteiro. Né? Isso faz com que tenha uma necessidade, ao mesmo tempo que é fascinante a gente abraçar o mundo, né? Também assusta, não gera ansiedade, não gera medo. Então, a gente precisa buscar um pouco a gente também. Então, o que acontece? O que está acontecendo já no mundo? É uma volta, uma busca por essa discussão. O que está faltando? Né? Que é entender que a cultura do outro também é válida. Não é só ficar assustado com a cultura do outro. Né? O que está acontecendo muito são movimentos assustados com o que está acontecendo, com a globalização, e por estar assustado, a gente demonizar a cultura do outro e achar que a nossa é a correta. Não, está todo mundo passando por isso. Agora, esse assunto está cada vez mais em pauta por conta da gente ter que conviver com as diferentes maneiras de viver e de pensar que estão no mundo. Então, não tem mais... É um assunto agora para todos os programas que você quiser, Patrícia, porque, assim, é um assunto do sem fim. É o grande assunto que chegou para a nossa época, porque a gente, mais do que ninguém, estou falando no tempo histórico, está em contato com tudo ao mesmo tempo. A gente está no Japão agora. Isso, para tempos atrás, seria impossível a gente pensar nisso. Né? Então, isso é muito importante. Então, essa discussão ela está vindo com muita força. Ela vem tanto no bom sentido, que é esse papo que a gente está tendo aqui, como no mau sentido, em que tem muita gente querendo reforçar a sua própria cultura diante do medo do outro. E aí é quando a gente tem o problema dos Yanomamis, por exemplo. A gente começa a dizer que a cultura do outro não é válida e que só a nossa cultura é válida, né? Se aquilo que a gente estava conversando até agora, se todo mundo está vivo aqui, que de alguma maneira a cultura deu certo, né? Você diz assim, mas os Yanomamis estão passando porque eles estão passando. Não é culpa deles. Né? A gente sabe que não é culpa deles eles estarem se a gente tivesse deixado viver conforme eles vivem, estariam lá numa boa, tranquilamente vivendo a vida deles, sem passar por isso que eles estão passando. Né? Já vi também pessoas dizendo que é porque eles só comem mandioca. Não, mandioca, se comesse só mandioca, eles estariam felizes, não estariam empanturrados por nossos enlatados. Né? Então, não. Então, assim, eu acho que... E aí, até se a gente quiser entrar num assunto religioso, Patrícia. Se Deus criou o mundo, então ele criou todas as culturas. Então não tem por que uma cultura ser melhor do que a outra. Com certeza. E esse vai ser a grande discussão a partir de agora. Não se foge mais disso. Esse é o futuro dessa discussão. Não se sai mais dessa pauta. Muito bem. Professora, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no meu programa. Vai voltar, você viu? Nem terminou o programa, o povo já queria que você voltasse, professor. Então vai, de repente a gente pode conversar até sobre sua fala final aí, a gente pode marcar de ter esse encontro. Será muito bom se puder aqui estar conosco, né? Tá lá em Minas, né, menina? Tá em Minas, né? Se puder dar um pulo aqui, eu quero agradecer mesmo, professor, por esse bate-papo, por ter aceitado prontamente também estar conosco aqui na Rádio 9 de Julho. E vocês procurem o canal Marcos Horácio, nosso professor aí, e a gente vai conversar e vai trazer ele aqui novamente. Henrique, também muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Quando quiser voltar, as portas da Rádio 9 de Julho estão abertas também. Amém, obrigado, Patrícia, e conta comigo aí, que precisar, a gente tá aqui, pode ser qualquer assunto, viu? Né? Conversa, gosta de conversa. Faz um outro programa, chama o Henrique de novo, Patrícia. Tá bom. Muito bom estar com vocês, e Patrícia, muito obrigado. Eu quero agradecer o carinho de todo mundo que está escrevendo aqui, que tá comentando, que está escrevendo, a Alice que mandou um abraço, quer dizer, assim, é tão bom, né, esse clima que a gente gera. Quando a gente fala de coisa boa, é só isso que a gente gera, né, não tem como. Com certeza, professor. Muito obrigado. E você que quer ouvir novamente amanhã, nesse mesmo horário, 2 horas da tarde, tem o Ideias em Movimento, a reprise, né, do nosso programa.
nesse mesmo horário, 2 horas da tarde. Lembrando que no sábado que vem, nós começamos, o programa será a partir da 1h da tarde, nós mudamos o nosso horário. E na semana que vem vamos falar sobre Quaresma com o comunicador aqui da rádio, Frei José Moacir Cadenassi. Obrigada, gente, mais uma vez. Vamos terminar com o rolê da igreja, aí vai tocar pra gente. O rolê da Henrique Dias, que lançou essa música esse mês, né? Lançou esse mês passado? Foi em dezembro que eu lancei essa música, né? O rolê da igreja, que faz parte desse EP, desse novo projeto meu, que é Sertanejo Católico, né? E, pessoal, gente, peça as músicas minhas aqui na Rádio 9 de Julho, viu? Tá, as 3 músicas aqui. Obrigado. Ó, Simples Adorador, vem me encontrar e Rolê da Igreja. E em breve tem mais uma. E só para encerrar, quero agradecer o Fábio, né? Que o Fábio é um parceirão daqui, que sempre tá ajudando. Produtor. O Jefferson também, que sempre tá aqui. E é isso, gente. Agradecer a minha esposa também, que sempre tá me ajudando. Piloto de fuga, é de tudo. Que maravilhoso. Muito bem, gente. Obrigado, professor. Obrigado, Henrique. Obrigado a você, querido ouvinte da Rádio 9 de Julho. Obrigado pelas participações. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. E parar de balada